sobre a segunda parte do curso, que é o senso religioso, sua natureza. Então vamos começar com o primeiro ponto. O primeiro ponto desse capítulo é o nível de certas perguntas. O fator religioso se exprime em nós no nível de certas perguntas, tais como: qual é o sentido da existência? Por que existem a dor, a morte? Por que, no fundo, vale a pena viver? Ou, a partir de outro ponto de vista, de que e para que é feita a realidade? Ou podemos ainda colocar outras perguntas. O que eu estou fazendo nesse mundo? A minha vida serve para quê? Qual é a minha tarefa? O fato é que o senso religioso se identifica com aquela intuição inteligente e emoção dramática com que o homem, olhando para a sua própria existência e para a existência dos outros, diz: somos como folhas, longe de seu ramo, pobre folha frágil, onde irás? Como isso é verdade? Nós somos tão efêmeros, tão frágeis, sobretudo nesse tempo de pandemia, como fica evidente a nossa impotência, que nós não podemos fazer muita coisa, ficamos vulneráveis. De fato, tudo isso também nos educa a reconhecer que a nossa vida ou está ligada a algo maior, que nos cria, nos dá vida a cada instante, portanto a vida tem sentido, ou então nós ficamos numa vida vazia, no fundo angustiados. O que supera essa angústia? A certeza de sermos feitos por alguém, de estarmos ligados a um ramo que nos dá vida, que nos dá seiva. Essas perguntas, segundo passo, estão profundamente enraizadas no nosso ser. Não é possível eliminá-las. Na realidade, um grande escritor chamado Greg Laurie escreveu um livro, O Sentido da Vida, que já está na 28ª edição. Eles têm várias citações, eu peguei uma dessas. Ele diz assim: com efeito, há momentos em que todos nós fazemos as grandes perguntas. Por quê? Porque todos nós somos atormentados pelas mesmas questões básicas. Toda pessoa, não importa quão rica seja, tem um vazio dentro de si. Como é verdade, todas vezes experimentamos isso. Toda pessoa sente solidão, também experimentamos isso muitas vezes. De um modo que nem os relacionamentos, nem os filhos, nem os pais, nem os amigos, namorado ou a namorada, conseguem preencher. Eu creio que é uma carência de Deus. Eu concordo plenamente com esse autor. Nós fazemos essa experiência de uma falta e muitas vezes de um certo vazio. Por isso, terceiro passo, essas perguntas que nós carregamos exigem não uma resposta qualquer. Nós queremos uma resposta que seja total, que explique exaustivamente a nossa existência. Por isso, temos aqui adjetivos e advérbios que nos ajudam a entender o porquê dessas perguntas exigirem uma resposta total. Por exemplo, qual é o sentido último da vida? Não é um sentido qualquer, é o sentido último. Ou então, no fundo, de que é feita a realidade? A realidade é feita de... A ciência tenta explicar, dizendo que vem de uma evolução, etc. Tudo bem, pode até ser, mas a vida é muito mais do que isso. Só dizer isso não basta. Por que vale verdadeiramente a pena que eu exista, que a realidade exista? Eu quero saber por que vale verdadeiramente a pena que eu exista, que você exista. O fato é que essas perguntas, então, exigem uma resposta total. E aí tem uma bela poesia de Montale, que é um poeta italiano, e ele diz assim, ó: sob o intenso azul do céu, um ou outro pássaro voa, nunca se detém, porque todas as imagens levam escrito mais além. Para entender isso é muito fácil. Eu, em 2012, terminei meu doutorado. Estudei muito e consegui concluir o doutorado. Fiquei muito feliz quando defendi minha tese, mas graças a Deus, logo depois que eu dormi e descansei, eu experimentei aquilo que eu ensino para meus alunos. Um certo vazio, sentindo falta, estava incompleto. Aí eu fiquei comovido até, porque eu achei isso ótimo, porque eu nasci não para ser doutor, eu nasci para ser feliz. O doutorado é apenas uma etapa, mas eu desejo muito mais, o coração deseja muito mais. E eu digo, ainda bem que é assim. Isso torna a vida uma bela aventura. E o quarto passo, então, que explica muito bem isso, significa que nós temos uma exigência infinita. Queremos um amor infinito, uma felicidade infinita. E aí nós experimentamos nas coisas das quais nós nos apegamos buscando a felicidade, experimentamos que essas coisas não nos bastam.
É como se existisse uma desproporção estrutural entre o desejo que eu tenho de felicidade e aquilo que eu consigo realizar ou preencher esse desejo, me apegando às coisas criadas. Elas não me preenchem totalmente. E aí tem uma outra poesia muito bonita de um grande poeta, Leopardi. A poesia tem como título Pensamentos. Ele escreve essa poesia depois de um longo feriado. Olha o que ele diz. Não poder estar satisfeito com nenhuma coisa terrena, nem por assim dizer, com a terra inteira, imaginar infinitos o número dos mundos e o universo infinito, e sentir que a alma e o nosso desejo seriam ainda maior que tão grande universo, e sempre acusar as coisas de insuficiência e maldade, e sentir carência e vazio, e portanto tédio, parece-me o maior sinal de grandeza e nobreza que se vê na natureza humana. Concordo 1000% com essa poesia. Quantas vezes nós temos feriado longo, tipo quinta-feira é feriado, você não tem aula, fica de quinta, sexta, sábado e domingo, por causa de férias, por causa de praia, com os amigos, etc. É muito bom ficar aqueles dias descansando, mas depois termina o feriado, domingo à tarde, você está voltando para casa, o trânsito está ruim, bate um aperto no coração, uma falta, um tédio, um certo vazio. Nós achamos muitas vezes que esse vazio, esse tédio é uma coisa ruim, como se fosse um defeito da nossa natureza. O poeta diz o contrário. Não. Experimentar, depois de um longo feriado, um certo vazio e um certo tédio é sinal de grandeza e nobreza que se vê na nossa natureza humana. É o que ele fala. Olha o que ele fala. E sempre acusar as coisas de insuficiência e maldade, sentir carência e vazio, e portanto o tédio, parece-me o maior sinal de grandeza e nobreza que se vê na natureza humana. Sobre esse vazio, esse tédio descrito na poesia, muitas vezes os nossos juízos é negativo, como se fosse um defeito da natureza. Leopardi fala exatamente o contrário. O vazio e o tédio revelam que o nosso desejo é infinito, que nós somos feitos para uma felicidade plena, total, definitiva. Nesse sentido, então, como é importante entender bem isso. Aliás, justamente nesse sentido, também Vinícius de Moraes, que foi um grande músico brasileiro, tem um filme chamado Vinícius de Moraes, que é a vida dele. Ele fala nesse filme uma cena que eu gravei, decorei. Ele diz assim, ele se casou 9 vezes. Ele fala, se eu tivesse entendido com a primeira mulher aquilo que eu entendi com a última, eu teria ficado com a primeira. Por que casou 9 vezes? Buscava um amor perfeito, uma mulher perfeita, que não existe. Aliás, quanto mais nós entendemos nós mesmos e a natureza do nosso desejo, mais nós entendemos que nenhuma pessoa, nenhuma mulher, nenhum homem vai te preencher totalmente. E entender isso é muito bom. Isso, inclusive, salva os relacionamentos, porque você vê que a outra pessoa não te preenche totalmente, porque ela também é limitada e carente como você. A sua esposa, o seu marido, o seu namorado, a sua namorada são seres limitados, nunca vão te preencher totalmente. Mas como é bom entender isso, porque se entende bem isso, uma pessoa entende que a outra pessoa é um dom de Deus, não lhe basta, mas é dom, e se abre a algo mais. Isso é fundamental. E depois também, se essa experiência dessa desproporção, por um lado, provoca em Drummond, o grande poeta brasileiro, uma tristeza, por outro, deixa-o como que triste, no sentido de que ele percebe uma desproporção com muita clareza. Olha o que ele fala na poesia. Meu Deus, por que me abandonastes? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, vasto mundo, mais vasta meu coração. O mundo todo não preenche esse coração. E também a Délia Prado, uma grande poetisa mineira, fala a mesma coisa com outras palavras. Para o desejo do meu coração, o oceano é comparado a uma gota. Agora, essa desproporção, ou seja, o fato de que as coisas não nos preenchem totalmente, porque o nosso desejo é infinito, e as coisas nas quais nós nos apegamos, buscando nos realizarmos, são sempre finitas, então isso se chama desproporção estrutural. Certo? Dentro de 1 bilhão de anos, a questão colocada por aquelas perguntas será talvez mais exasperada, mas não respondida. Aí tem uma outra poesia de Leopardi que é muito bonita. Diz assim, talvez se para eu voar tivesse asas, e fosse as nuvens estrela contar, ou qual trovão de cume em cume errasse, seria mais doce, seria mais feliz doce rebanho, seria mais feliz cândida lua. 250 anos depois de Leopardi, o homem vaga qual trovão em trovão, conta as estrelas e os planetas, mas será que esse homem está mais feliz? Porque a ciência evoluiu? Claro que não.
Mas podemos dizer então que o homem tenha tornado-se, no entanto, um pouco mais feliz? Certamente não. Trata-se de algo que está, por natureza, além de todo o movimento humano. E aí, o último passo, e termina essa aula, foi uma experiência semelhante que converteu Francesco Severi à religião. Francesco Severi foi um grande matemático italiano que estudou matemática durante 50 anos. E aí, de tanto pesquisar e buscar novas hipóteses e perceber que sempre tem algo além, acabou se convertendo à religião. E aí, em 1950, num diálogo entre ele e Einstein, era uma reportagem, Einstein disse para Francesco Severi justamente isso: quem não admite o mistério insondável não pode nem mesmo ser um cientista. E explicava, quanto mais o cientista descobre uma nova hipótese, aquela nova hipótese não é a resposta total, abre uma outra hipótese, e assim infinitamente. E aí, Francesco Severi percebeu que na origem de tudo tem que ter um princípio sem princípio, e no fim de tudo tem que ter um fim sem fim. Ele acabou se convertendo porque intuiu que deveria ter um sagrado, um divino, alguma coisa além, e acabou se convertendo mesmo. Fato é que a vida é fome, é sede, é paixão por um objeto último que domina sobre o seu horizonte, embora esteja sempre para além dele. Então, para terminar essa aula, para recuperar sinteticamente os pontos dados, o Senhor se manifesta através da pergunta sobre qual é o sentido último da vida. Essas perguntas exigem uma resposta total, não basta uma resposta qualquer, certo? Nenhuma coisa, o terceiro passo, nenhuma coisa na qual nós nos apegamos buscando essa resposta total, nos dá essa resposta total. Por quê? Porque o nosso desejo é infinito. Então há uma desproporção estrutural entre a imensidão do desejo que eu tenho, que é infinito, e as coisas nas quais eu me apego tentando preencher esse desejo, e essas coisas são sempre finitas. Por isso não me preencho totalmente. Logo, essa experiência me faz entender, então, que a resposta está além das minhas possibilidades. Só pode ser alguém que me cria com esse desejo infinito. E aí, na próxima aula, nós vamos dar outros passos e terminar esse capítulo em 2 pequenas aulas, ok? Por hoje tá bom.